Olá a todas e todos, meu nome é Viviane Braga e eu fui convidada pela Rede Brasileira de Mulheres Filósofas a fazer esse vídeo apresentando as principais ideias desenvolvidas na minha tese de doutorado. Eu agradeço à Rede pelo convite e passo então a apresentar essas ideias a vocês. O título do meu trabalho é O Ser Humano e a Arte de Dar Razões e eu optei por fazer uma apresentação com slides para que vocês pudessem, à medida que eu vou falando um pouco sobre o trabalho, irem acompanhando também essas ideias na tela. Bom, a tese foi apresentada ao programa de pós-graduação em Filosofia da Unicinos. Eu fui orientada pelo professor Dr. Adriano Naves de Brito e recebi financiamento da CAPES. O objetivo do trabalho é o de compreender a racionalidade exclusivamente humana como fenômeno natural, resultado de um longo processo evolutivo. E a racionalidade aqui é entendida como a capacidade humana de dar razões às nossas ações, às nossas crenças, aos nossos desejos e objetivos. Para compreender a racionalidade sob uma perspectiva naturalizada, eu parti então de 3 questões, tentei responder 3 questões, quais sejam: é possível compreender a racionalidade humana de um ponto de vista naturalizado? Segunda, é possível entender a racionalidade humana como resultado da evolução da espécie? E se essas 2 perguntas forem afirmativas, então, quais foram os eventos que forçaram as adaptações na espécie e que resultaram no desenvolvimento da racionalidade? Bom, para apresentar então as ideias desenvolvidas no trabalho, eu vou tentar responder essas perguntas para você, eu vou mostrar como essas perguntas foram respondidas ao longo do trabalho para vocês. Vamos começar pela última então: quais foram os eventos que forçaram adaptações na espécie e que resultaram no desenvolvimento da racionalidade? Quando a gente pensa em desenvolvimento de uma espécie, em evolução da espécie, nós temos que sempre lembrar que é um processo que ocorreu por milhões de anos, e que é resultado, então, é justamente resultado de um processo, Só que quando a gente fala na espécie humana, na racionalidade, há consenso entre os pesquisadores que houveram 2 eventos muito importantes que fizeram com que a espécie humana buscasse estratégias de sobrevivência que trouxeram que significaram um grande salto adaptativo para essa espécie. Então, esses eventos eles foram resultado ou da escassez de comida, ou da disputa territorial. Quando a espécie humana se viu confrontada ou com a escassez de comida ou com a disputa territorial, ela precisou buscar estratégia de sobrevivência. E a estratégia de sobrevivência adotada pela espécie humana foi sempre a de intensificar a cooperação. Então, houve nesses 2 grandes momentos, nesses 2 eventos específicos, houve como estratégia, se buscou como estratégia o aumento do grupo, o aumento da cooperação e logo o aumento dos grupos humanos, Isso fez com que algumas habilidades humanas fossem, a complexidade de algumas habilidades humanas fossem ampliadas, e que se desenvolvessem novas e elevadas formas de sociabilidade e de organização. Isso porque, com esses grupos maiores, os seres humanos passaram, então, a conviver com um número muito maior de pessoas, enquanto antes os grupos eram formados quase que exclusivamente por membros da família ou por indivíduos muito próximos da família. Agora eles passaram a viver com um número muito grande de pessoas e a forma de organização precisou ser modificada. Foi preciso então que se criassem regras e normas para a convivência que antes não eram necessários. Também foi, nesse momento, também se passou a cooperar mais com relação tanto à busca por comida, a busca por alimentação, como também com o cuidado da prole. Isso fez com que os indivíduos tivessem mais tempo livre, não precisassem dedicar todo o seu tempo
à busca por comida ou ao cuidado da prole, e que pudessem então intensificar as suas relações com os outros indivíduos do grupo, né? É possível entender a racionalidade humana como resultado da evolução da espécie, né? Nós podemos sim entender porque ela é favorecida pela grande interação entre os grupos. Com o crescimento dos grupos e a complexificação das relações, foi necessário estabelecer e criar estratégias de adaptação, né? E o crescimento dos grupos foi uma estratégia de adaptação muito favorável para a espécie humana. Com esse crescimento dos grupos, então, como eu falei, a linguagem foi complexificada, mas também foi necessário criar regras e normas para se viver juntos, né, para que esses grupos pudessem se organizar internamente e também se diferenciar dos outros grupos, né. Nesse momento que nós temos o nascimento ou o surgimento, né, do que nós chamamos hoje de moral e de cultura. É nesse momento que se criam regras e normas internas que auxiliam a organizar a vida dentro do grupo e também auxiliam a fazer com que o grupo se diferencie dos outros grupos, né? Então, o indivíduo precisa se reconhecer como membro de um grupo, participar da organização desse grupo, contribuir para a manutenção desse grupo e também contribuir para que esse grupo se desenvolva, né, e se diferenciar dos demais grupos, né, se mostrar como alguém participante desse grupo diferente dos demais grupos. Bom, e por fim, então, é possível compreender a racionalidade humana de um ponto de vista naturalizado se nós pensarmos, nas outras respostas, né, nas outras perguntas que já foram respondidas, nós podemos dizer que sim, né, porque nós temos aí nós conseguimos ver aí um agente moral, porque é justamente com o aumento desses grupos que a moral é desenvolvida. Nós podemos pensar na formação de uma identidade, porque o indivíduo se desenvolve, a identidade do indivíduo se desenvolve justamente dentro desses grupos morais e dentro de uma cultura, né? Então ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, ele vai formando sua identidade ao longo da vida dentro desses grupos morais e culturais. Nós podemos pensar também na formação de uma identidade, porque como nós vimos, a linguagem se desenvolveu nesse momento, né? E quando a linguagem se desenvolve, ela se desenvolve justamente porque os indivíduos precisam passar a justificar suas ações perante os outros membros do grupo, né? E a apresentar argumentos para validar as suas ações e para validar a sua presença dentro daquele grupo. Isso faz com que nesse espaço então de argumentos que o indivíduo tem, ele tem um espaço de liberdade. Dentro desse espaço de argumento, ele pode pesar as suas razões, pensar sobre as suas razões, pensar sobre as suas ações, pode pensar sobre as consequências das suas ações, e é dentro desse espaço de razões que ele tem liberdade, que ele consegue ter liberdade para decidir sobre o que vai fazer, sobre o seu pertencimento dentro do grupo. E é também nesse espaço de razões que ele vai dar um passo atrás, que ele pode dar um passo atrás, refletir sobre as suas ações, mas também refletir sobre toda a sua vida. Ele pode pôr toda a sua vida em pauta e refletir, inclusive, sobre o sentido da vida, sobre como viver para viver melhor, como viver para ser feliz, né? E é dentro desse espaço, então, de razão que ele vai desenvolver a sua consciência. Nós podemos, então, entender o ser humano dentro dessa perspectiva apresentada no trabalho como o resultado sempre inacabado de um processo contínuo, né? O resultado, o ser humano, tanto do ponto de vista da espécie quanto do ponto de vista individual, ele não recebe a racionalidade não surge do nada. Do ponto de vista da espécie, ela surge como resultado de uma série de adaptações que os seres humanos precisaram fazer para manter a sobrevivência da espécie, né? E que aumentaram a interação com diferentes indivíduos, com o grupo de indivíduos. E do ponto de vista individual, do ponto de vista do desenvolvimento da racionalidade no indivíduo, ela também só é possível
por meio, né, da maturação. Ela também é um processo que ocorre com a maturação do indivíduo, mas também com as interações que o indivíduo vai ter. Sem interação, sem maturação e sem interação, o indivíduo não consegue desenvolver essa racionalidade, porque ela só vai se desenvolver dentro de um espaço cultural e dentro de uma moral. E é por isso que nós podemos afirmar que a racionalidade, ela está se desenvolvendo ao longo de toda a vida. Então, ela vai se valer do aprendizado que o indivíduo tem ao longo da vida, ela vai se valer das experiências que o indivíduo tem e do quanto o indivíduo aprende com essas experiências, né? E da reflexão que ele vai fazer sobre essas experiências e também da autorreflexão que ele é capaz de fazer. Então, nós podemos entender, quando nós entendemos a racionalidade naturalizada, nós podemos entender que a racionalidade, ela é algo que é um processo que nós precisamos desenvolver durante toda a vida e que ela vai sendo aperfeiçoada à medida que nós vamos passando por experiências, refletindo sobre essas experiências e refletindo sobre nós mesmos, né? Então, ela é um processo ao longo da vida que pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada e que nunca é um processo infinito, né? Ele nunca termina, nós podemos só desenvolver essa racionalidade com o aprendizado, com as nossas experiências e com a nossa reflexão. É isso, eu agradeço a oportunidade de apresentar meu trabalho para vocês, convido todos para ler o trabalho, conhecer o trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.